Para muita gente, principalmente as mulheres, as varizes são apenas uma preocupação estética. Mas esses vasinhos podem causar dor e desconforto e, em alguns casos, aumentar o risco de doenças circulatórias. Vamos conferir agora a história da Valéria. Ela teve que fazer 2 cirurgias de varizes, mas o problema só foi resolvido quando mudou seus hábitos alimentares e começou a praticar atividades físicas. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, 30% das pessoas em todo o mundo possuem varizes, que são essas veias escuras, tortuosas e dilatadas, e que geralmente aparecem nas pernas e pés, principalmente das mulheres. Essas são da Valéria. Ela percebeu os primeiros vasinhos há mais de 10 anos e, por estética, quis fazer as aplicações para retirá-los. Mas o médico não concordou com a decisão. Só que ele disse para mim que só as aplicações não resolveriam internamente o problema. Ele disse que eu tinha que fazer a cirurgia e eu fiz a cirurgia em 2004. E comecei a fazer as aplicações, mas então não resolveu, porque eu continuei a sentir. Além de perceber que os vasinhos não terminaram, aí eu comecei a sentir muita dor. Como as dores continuavam, o médico sugeriu uma segunda cirurgia, que consistiu na retirada das 2 safenas das pernas da Valéria, do joelho para baixo. Mas mesmo assim, as dores não cessaram. Completamente não, mas diminuíram bem. Isso foi em 2005. Há mais ou menos durante um ano eu continuei fazendo as aplicações. Quando foi em 2009, eu retornei num segundo médico para ouvir uma opinião de um segundo médico. Ele disse para mim que eu não precisava ter feito nenhuma cirurgia, que só as aplicações dariam certo. Mas então, quando eu voltei no meu médico para poder continuar fazendo só as aplicações, ele me disse que eu teria que fazer uma terceira cirurgia. Diante dessa notícia, ela resolveu jogar tudo para o alto e mudar completamente de vida. Foi aí que eu resolvi mudar de hábito, né? Mudar o hábito da alimentação, comer mais frutas, comer menos gordura, menos fritura e caminhar mesmo. E bom, e desde então eu não sinto mais dores. Então hoje você está muito mais aliviada? Muito melhor do que antes, com certeza. Muito bem. E para falar sobre as causas, prevenção e tratamento das varizes e saber se realmente essa mudança de hábitos faz toda a diferença, eu converso agora com o cirurgião vascular Bruno Naves. Tudo bem, doutor Bruno? Mais uma vez, obrigada por ter vindo. Então, a gente viu ali, né, depoimento da nossa entrevistada na nossa matéria, ela relatou ali a historinha de vida dela. Mas antes, eu vou começar pelo básico, você explicando para a gente o que são consideradas as varizes. Porque muitas pessoas veem as veias, veem veias mais roxinhas, já acham que são varizes. O que são, então? Varizes são veias dilatadas, tortuosas e que não funcionam mais. Esse é o conceito clássico. Aquele vasinho vermelhinho, que a grande maioria das pessoas tem, é um tipo de varize, ainda no começo. No processo. E que deve ser cuidado também. Com certeza. Tem como a gente prevenir as varizes, doutor Bruno? Tem. Varize é essencialmente familiar. Então, primeira coisa que você tem que saber, o histórico da sua família. Pergunte, mamãe, quem é que tem varize de tia, vovó? Procure saber o histórico. Isso é fundamental, porque aí você pode tomar atitudes. Eu costumo dizer o seguinte, doença não pede licença. Saúde exige atitude. Isso é tudo. Muito bem, essa poesia é legal, vamos decorar, gente. Doença não pede licença. Isso. Saúde exige atitude. É verdade. Ou seja, agir, ser proativo. Como? Manter um peso equilibrado, que é o que a nossa entrevistada falou, manter uma atividade física que trabalhe principalmente panturrilha, que é o coração venoso, colocar as pernas para o alto sempre que possível, evitar de ficar muitas horas parado na mesma posição. Isso é muito ruim, é muito difícil para o sangue voltar. Então, são coisas muito simples, básicas, né? É claro, não fumar eu já nem falo mais, porque isso é uma coisa horrorosa. Fumar é verdade. Então isso já... É a pior escolha, uma das piores, não a pior, mas uma das piores escolhas que alguém pode fazer na vida é fumar ou continuar fumando. Aquelas que já fumavam, gente,
tem que fazer sacrifício, dá para parar de fumar. Quanta gente já conseguiu? Se você fuma, eu não consigo, já tentei tanto. Vai conseguir, né, doutor Bruno? É uma questão de amor. Exatamente, Eu falo que amor quem próprio. se ama, se cuida. E Isso é ama quem básico. está ao redor também, né? Com certeza. Então, a gente sabe que a atividade física, a alimentação saudável é bom para tudo na nossa vida, né? E também para a questão das varizes, da circulação. O coração, nosso coração venoso, que é a nossa panturrilha, né? É importante para voltar, como você acabou de dizer, vou jogar o sangue de novo para cima, porque ele está só para baixo. Tem gente que trabalha muito sentado o tempo todo, escritório, a pessoa fica 6, 8 horas praticamente sentados. As empresas, não todas, já ainda proporcionam aquela ginástica, né, laboral, do trabalho, mas a pessoa ela pode, deve se levantar de vez em quando, ir ali, caminhar. O que ela pode fazer? Eu falo que a dica é a tal da garrafinha de água. E além de hidratar, a pessoa tem que ir no banheiro alguma hora, né? Porque não vai só ficar tomando água. E reencher a garrafa de novo. Ir ao banheiro é sensacional, porque você está trabalhando, você está fazendo o sangue circular. Então isso é muito simples e todo mundo deve fazer. Evitar imobilização prolongada. Por quê? A imobilização prolongada pode, acima de 4 horas, levar à trombose, que é um coágulo que se forma dentro da veia. Esse coágulo ele para a circulação naquele segmento. E ele pode se deslocar, vai para o pulmão e mata. É verdade. Tem um caso em Londres de um rapaz que ficou jogando tanto videogame parado que ele morreu jogando videogame. Ficou 10 horas jogando videogame. Então, assim, isso acontece, é fato. É verdade. Então, assim, imobilização prolongada, nunca. Então, você estava falando da historinha, da gente saber da história da família da gente. Quem tem história na família? Mãe, avó, tias, tios, né? As pessoas mais perto, seriam isso? Isso. Quem tem histórico na família tem que ficar mais atento, né? Tem que trabalhar ainda mais atividade física e alimentação. Peso, né? Manter um peso equilibrado. Na época da gestação, provavelmente vão acontecer alguns vasos. As mulheres têm 5 vezes mais tendência de ter varizes que os homens. Uma das razões é o hormônio feminino. As meninas costumam, às vezes, usar a pílula anticoncepcional mais jovem. Então, isso tudo leva a mulher a ter mais varizes. Então, tem histórico familiar? Vá no angiologista, por exemplo, antes de engravidar. Por quê? Certamente vai há necessidade de um acompanhamento para evitar de inchar muito, sentir dor na perna e o mesmo aparecimento de varizes. Se cuida no começo, o tratamento é simples, é um tratamento clínico, é muito melhor do que depois, por exemplo, partir para 1 ou 2 cirurgias. É verdade. Não é? Bom, o tratamento, existem mulheres que têm varizes e não se incomodam tanto, assim, porque não sentem dor. Mas mesmo as varizes que aparentemente são simples, ou estão no começo, elas devem ser tratadas, doutor Bruno? Porque a mulher às vezes não está sentindo dor, vou conviver com isso. Mas se ela não tratar, o que pode acontecer? Pois é, lá no consultório sempre chega a gente assim, não dói muito, eu deixei chegar nesse ponto. Se fosse apendicite, você tinha corrido, porque dói. A dor é um alarme, né? E varizes não dói muito às vezes dói. Normalmente ela complica em 4 problemas. A úlcera varicose, que é uma ferida que dá na perna, normalmente bem na frente da perna, que é decorrente da varize, porque aquilo vai deixando a pele seca por causa do calor da veia, a pessoa coça, abre ferida. A flebite, que é uma inflamação, a veia fica avermelhada, quente, é muito incômodo. O eczema, que é uma coceira tremendo. E a trombose. Então, assim, são 4 grandes complicações, além de eventualmente facilitar também o aparecimento de erisipela, porque a perna fica mais inchada. Então, sim, são problemas sérios que podem e devem ser evitados. Então, assim, é o que a gente falou no começo de novo. Tem que ter uma busca ativa, tem que cuidar da saúde. Verdade. Como é que é a frase mesmo, de novo? Doença não pede licença. Um mosquitinho. Te derruba com a dengue, um mosquitinho. Minha filha teve muito mais fácil você tirar a água do vasinho. Gente verdade. do céu, não é? Eu gostaria que todo mundo chegasse no meu consultório e falasse assim, eu estou saudável, eu estou ótimo,
mas eu venho aqui manter a minha saúde. Isso é o sonho de todo médico. É verdade. Mas para isso exige atitude. Então, saúde exige atitude. Isso, e doença não pede licença. É isso aí, gente. Então, para depois... Invenção minha. Olha, vamos anotar ali para ninguém falar que foi autoria, não. O doutor Bruno Naves inventou essa frase. Vamos registrar aí, viu, gente? E realmente, para a gente ter saúde, a gente tem que ter atitude. Depende muito mais de nós. É claro que podem acontecer algumas doenças que não dependem de nós, infelizmente, mas de uma forma geral, depende de nós, né, mas doutor Bruno? aquela pessoa que se cuida bem, ela também tem um sistema imunitário e ela está mais capacitada de receber essas... É verdade. Uma dengue, por exemplo. É diferente uma dengue num fumante, numa pessoa obesa, numa pessoa sedentária, de uma dengue numa pessoa que se cuida. É verdade, com certeza. Você citou o caso do menino que estava no videogame durante 10 horas. Algo também que é muito perigoso aconteceu com o meu esposo. Tem histórico familiar na casa dele. As irmãs já fizeram cirurgia, a mãe tinha problemas sérios de varizes. E me parece que só o meu cunhado, o irmão dele mais novo, que não teve problema de varizes. Outros todos tiveram. E ele viajando, essas viagens internacionais que o voo dura 8 horas, 10, 12 horas, que foi o caso. Ele chegou, nós chegamos no destino e ele estava com muita dor na perna. E era uma feira, e a gente andava muito, e ele com muita dor na perna, à base de remédio. Voltamos, ele foi ao médico e ele tinha tido uma trombose. E o trombo tinha parado exatamente na hora de cair para a circulação. Ainda bem que Deus olhou por ele. Você teve muita sorte. Foi sorte? Falei, não, foi oração mesmo, É. porque o tempo todo a gente estava orando Deus, porque a gente não podia ir lá procurar um médico, não tinha como, né? Então, isso também é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Mais nas viagens aéreas, porque as cabines são pressurizadas, então é menos oxigenação e a pessoa tem tendência de beber menos líquido para não ter que ir no banheiro, aquela coisa toda. Mas também em viagens de ônibus prolongadas. A recomendação, primeiro, sempre que possível, mexer. Segundo, usar meia elástica de compressão. A meia, ela faz uma ordenha da circulação. Ela aperta mais embaixo, menos em cima. Então, ela joga o sangue de volta para a coxa. Chegou na coxa, existe uma diferença de pressão entre o tórax e o abdômen que aspira o sangue. O grande problema da circulação de retorno é sair da perna e chegar na coxa. Então, uma meia 3/4 é extremamente recomendado para qualquer pessoa, tenha varizes ou não. Se tiver, e se ainda tiver histórico na família, aí é mandatório. É, ele usa. Tem que usar. Ele sempre usou. E é muito importante, claro, até quando eu estava grávida também, eu usava muito a meia, que é recomendado para a gente também durante a gestação, né? Durante a gravidez. Muito confortável. Antigamente eram quentes, hoje tem meias finas com efeito climático, são super confortáveis. Então eu recomendo muito, acho que vale a pena para qualquer pessoa que fique assentado ou em pé a longos períodos. Então, assim, a gente vai para a culinária, só mais uma última pergunta nessa etapa, porque a gente vai voltar aqui com o Dr. Bruno. Dr. Bruno, as pessoas que viajam muito, que é esse caso do avião, ou seja, de ônibus, o que elas devem fazer? Porque no avião é até mais fácil a pessoa dar uma andada, de vez em quando fazer a ginástica ali com os pés, né? Fazer bastante ginástica flexionando o pé para que tente voltar a circulação. No ônibus fica um pouco mais complicado, mas mesmo assim é importante mexer, não pode ficar o tempo todo parado, tomar um remedinho para dormir, igual as pessoas fazem, né? Pois é, isso aí é meio perigoso. O ideal é não tomar medicamento, descer em todas as paradas dos ônibus. Se estiver dirigindo de carro, parar com aquela neura que não posso parar, tem que chegar lá. Bobagem. Pra quê? Para, você toma água e depois vai embora. Então, sempre que puder movimentar. O movimento ainda é melhor do que a meia. E nos pós-operatórios também, qualquer cirurgia, que o pessoal falava muito para ficar parado, também é muito recomendado que a gente chama de deambulação agressiva, é sair da cama mesmo. Isso é fundamental. Para evitar a trombose, né? E embolia. E a embolia, exatamente. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.